Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 18 a 21, assim está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o texto que vamos estar meditando, falando sobre quando somos cheios do Espírito Santo. Dentre tantas instruções que Paulo escreveu dirigindo-se à igreja de Éfeso, uma igreja vibrante, poderosa, produtiva, espiritual, riquíssima diante da presença do Senhor, a época em que Paulo escreveu esta carta para eles. Nós encontramos grandes revelações de mistérios de Deus que foram dados a conhecer através de Paulo a esta igreja de Éfeso. Então, é uma epístola muito necessária de estudarmos e praticarmos, porque ela vai nos colocar no sentido de estarmos unidos a Cristo, servindo com gratidão, com alegria e dirigido pelo Espírito Santo. No texto que li, ele nos afirma que não devemos nos deixar levar pela embriaguez, dizendo que o vinho embriaga, causa contenda. Através do vinho, que promove a embriaguez, a pessoa perde o controle, perde o sentido e começa a agir e falar de maneira descontrolada e, portanto, leva-se a uma série de problemas e de contendas e confusões. No entanto, a orientação que nos é dada à luz do texto que lemos é que, mas enchei-vos do Espírito. As palavras de Paulo concordam com as palavras de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos que havia necessidade de ele retornar ao Pai, mas que ele rogaria ao Pai e o Pai daria a eles outro consolador para que ficasse com eles para sempre. Este outro consolador é chamado o Paráclito, alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. O Espírito Santo, ao ser enviado, ele não veio simplesmente para ficar ao lado, mas para ficar dentro de cada um de nós. E Jesus disse, porque ele estará convosco e habitará em vós. Quer dizer, o Espírito Santo, ao vir, ele faria morada no nosso coração, no nosso interior. Estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, para nos governar e dirigir e trazer a nós o conhecimento, a realidade da vida com Deus. Através do Espírito Santo é que ele nos coloca em contato com Jesus e com Deus o Pai no acesso permanente. Haja vista que, quando o Evangelho é pregado, quem dá a palavra é o Espírito Santo. Quem coloca o poder na palavra é o Espírito Santo. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, uma obra profunda realizada através do Espírito Santo é que sintoniza tanto a nossa proximidade a Jesus quanto a Deus, o Pai. Então, o trabalho é este: quem liberta, quem perdoa, quem purifica, quem transforma é Jesus.
Mas ele conta também com a ação poderosa do Espírito Santo, que trabalha em unidade. E o Espírito Santo, ele trabalha em todos os sentidos da nossa vida, tanto na mente, quanto no sentimento, quanto na vontade, que são os elementos da nossa personalidade. E todos eles, se nós não formos dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo, nós, através da vida em pecado que vivemos, a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa vontade, ela está manchada, corrompida, marcada, maculada, distante, desprezível diante do Senhor Deus. Mas através do Espírito Santo, este quadro se muda. E aí a razão porque Jesus frisou em várias oportunidades a necessidade de ter o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, de permitir a ele trabalhar em nossa vida. Ele não é nossa propriedade, mas ele é Deus e vem a nós para nos levar a estarmos amoldados de acordo com o propósito e a vontade de Deus para nós, de sermos modelados dentro do que agrada a Deus. Então, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, as palavras de Jesus, quando no ato da ressurreição, ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque se eles fossem na força e no entendimento humano e carnal, sem a ação do Espírito Santo de Deus, eles não teriam resultados, eles não teriam sucesso, eles não conseguiriam alcançar os resultados que se esperavam da pregação do Evangelho. Daí a razão porque Jesus disse que eles deveriam primeiro receber o revestimento de poder, do poder do Espírito Santo, para daí então eles seguirem adiante e realizarem a obra de Deus em nome de Jesus Cristo, conforme foram orientados naquele treinamento de Jesus durante cerca de 3 anos, que foi o período do ministério de Jesus. Jesus se moveu entre eles, movido, dirigido, orientado, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Ele, quando se apresentou na sinagoga de Nazaré e lhe deram o livro do profeta Isaías, diz a Escritura que ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Quer dizer, Jesus foi ungido, Jesus foi revestido, Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio a Jesus na ocasião do seu batismo. Quando João o estava batizando lá no Jordão, ouviu-se uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo. E em dado momento, viu-se também o Espírito Santo vindo numa forma corpórea de uma pomba e pousando sobre ele. A partir daquele momento, o Espírito Santo, aliado com Jesus, para realizar uma obra para Deus. E, dado o momento seguinte ao batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que o Espírito Santo passou a estar no comando, dirigindo, orientando, levando. Em outras ocasiões, nós encontramos Jesus alegrou-se no Espírito. Jesus levado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele tem um trabalho muito indispensável na vida daqueles que entendem qual é o propósito e a vontade de Deus, que não podem realizá-la a não ser auxiliado, conduzido pelo Espírito Santo. Então eles ficaram lá no cenáculo e no dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo sobre eles. Pousando sobre eles, eles receberam as línguas com as quais
foram usados para falar com aquele povo que estava reunido em Jerusalém, mas interiormente eles foram cheios do Espírito Santo. Passaram a ser possuídos pelo Espírito Santo. Não possuir o Espírito, mas ser possuído pelo Espírito Santo, que passou a orientá-los e a direcionar a vida deles. E nós observamos então que já ali Jesus disse que eles receberiam a virtude, o poder do Espírito Santo e se tornariam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, vemos aí o valor imprescindível do Espírito Santo atuando na vida de cada um de nós. E quando olhamos aqui em Efésios, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Só mesmo quando a pessoa está cheia do Espírito, ela vai livrar-se de contendas, de confusões, de rivalidades, de problemas e de vanglórias. Ela vai estar humilde, submissa e disponível para que o Espírito Santo possa movimentá-la dentro do propósito e da vontade de Deus. Quando surgiu um problema na igreja primitiva, que precisava de alguém para cuidar daquelas responsabilidades, a exigência que os apóstolos colocaram foi que fosse alguém cheio do Espírito Santo. Quando eles enfrentaram a prisão e a perseguição, eles foram orar a Deus. E diz a Bíblia, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Estevão, quando estava pregando, diz que ele cheio do Espírito Santo. Filipe, quando foi pregar, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro, quando foi pregar, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, nós encontramos quantos resultados aconteceram, porque os servos de Deus estavam cheios do Espírito Santo. Não é admissível alguém servir a Deus e fazer uma obra para Deus sem que esteja cheio do Espírito Santo. É a condição exigida pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e agora aqui também por Paulo dizendo que enchei-vos do Espírito. Enchei-vos significa, é uma ordem, é uma direção que precisamos ter para seguirmos e permitirmos o Espírito Santo habitar em nós, nos controlar e dirigir dentro da vontade de Deus estabelecida para cada um de nós. Esta é a maior necessidade pela qual o crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sem a parceria do Espírito Santo, sem a condução e o controle da nossa vida pelo Espírito Santo, o nosso trabalho não tem resultados permanentes diante do Senhor. Mas uma vez que somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter um procedimento ou um comportamento em que as nossas atitudes, elas vão evidenciar que o Espírito Santo está tendo acesso e liberdade na nossa vida para nos conduzir da melhor forma que podemos servir e adorar ao Senhor. Seguindo, ele disse, e isto como resultado, é claro, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela vai falar de coisas que agradam e glorificam a Deus, porque este é o desejo do Espírito Santo. Quando ele tem o controle sobre a nossa vida, ele vai nos levar, então, a vivermos de tal maneira que possamos agradar a Deus, adorando-o, conforme está no Salmo, em João e no Salmo, em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade. E aqui ele nos mostra que, a partir do momento em que nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar uns com os outros em salmos, relatar as grandezas, as belezas de Deus, que
que estão nos salmos, nos hinos, nos cânticos espirituais, que são dados pelo Espírito Santo. E vamos passar a viver cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Quer dizer, o coração se tornará um altar, um centro de adoração a Deus, aonde seremos dirigidos pelo Espírito Santo, tanto nos salmos, quanto nos hinos, quanto nos cânticos espirituais. E isto vamos fazer, vai trazer-nos regozijo, alegria, experiências profundas e crescimento espiritual. Então, passo seguinte, vamos sempre dar graças a Deus. A pessoa, quando está cheia do Espírito, ele tem dentro de si a gratidão. Ele sempre está dando graças a Deus por tudo. E ele dá graças a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. E entre aquele grupo de irmãos, não vai haver entre eles contenda, desavença, intriga, rivalidade. Não, porque eles estão cheios do Espírito. E quando estão cheios do Espírito, no versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja, o temor de Deus faz-se presente na nossa vida quando estamos sendo habitados pelo Espírito Santo. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, ele passa, então, em primeiro lugar, a possuir a cada um de nós. Nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Ele vem no controle da nossa vida e atitudes, a semelhança do que aconteceu com Sansão. Diz-nos a palavra que o Espírito do Senhor veio possantemente sobre ele, apossou-se dele e fez dele um valente, um valoroso. Uma pena que Salomão não continuou como começou. Ele enveredou por outros caminhos e perdeu esta grande oportunidade. Mas quando ele estava acessível, o Espírito Santo se apossou dele e fez dele um grande instrumento para se tornar um libertador e livrar Israel do jugo daquele povo. Então, quando somos cheios do Espírito, nós somos possuídos pelo Espírito. Jesus disse que ele vinha para estar conosco e habitar em nós. Então, cheios do Espírito, somos possuídos pelo Espírito. Ele agora é quem vai orientar na prática, no que devemos fazer, os caminhos por onde devemos ir. E nós entendemos quando Paulo quis ir pregar numa cidade, diz que o Espírito não permitiu. Isto porque ele estava cheio do Espírito. E quando é que Paulo foi cheio do Espírito? Quando Ananias o visitou depois da sua conversão e orou por ele, para que ele tornasse a ver e fosse cheio do Espírito. Então ele foi cheio do Espírito ali, naquela oração feita por Ananias. Era o que Deus tinha dito. Então ele passou a ser possuído pelo Espírito. O Espírito Santo passou a orientar e dirigir a vida de Paulo. Então ele foi dirigido pelo Espírito. Primeiro, o Espírito Santo o possuiu. Ele foi possuído pelo Espírito Santo. Segundo, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, ou seja, passou a andar no Espírito. A palavra de Deus nos afirma que, se nós vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem anda no Espírito, anda guiado, dirigido, possuído pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos liderar, ele vai nos levar a cumprirmos, entendermos e cumprirmos o propósito de Deus.
quando os irmãos estavam reunidos na igreja que estava em Antioquia, eles estavam jejuando e orando. E em dado momento, diz a Escritura, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo estava ali liderando Paulo e Barnabé. E a sequência diz, e estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e a outras cidades e fizeram um trabalho digno do nome do Senhor. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, o trabalho será para a glória de Deus. O trabalho se firmará e trará resultados que o nome do Senhor será para sempre glorificado. Então, quando o Espírito Santo está liderando a nossa vida, o trabalho que fizermos na liderança do Espírito Santo, certamente será um trabalho permanente, um trabalho que vai trazer resultados para a glória de Deus Pai. A pessoa, quando está cheia do Espírito, ele é também orientado pelo Espírito. Nós temos na Bíblia, na ocasião do nascimento de Jesus, que havia um ancião chamado Simeão, que ele esperava, sim, a redenção de Israel. Foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito. Então o Espírito tinha liberdade na vida dele. Lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Agora, quando Cristo haveria de vir? Não tinha uma data específica. Mas diz-nos que quando Jesus veio, diz-nos a palavra de Deus, que o Simeão foi levado pelo Espírito ao templo. E quando chegou no templo, lá estava o Cristo, o Messias, o enviado por Deus. E quando ele, cheio do Espírito, toma aquela criança nas mãos, ele diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então o Espírito revelou o que ia acontecer. E no momento que aconteceu, o Espírito o levou ao templo para o encontro da promessa com a realidade, o cumprimento da promessa, que era a pessoa de Jesus. Então ele foi orientado pelo Espírito Santo. Quem é orientado pelo Espírito Santo não dá passo em falso, não anda por caminhos tortuosos e errantes, escuros e escorregadios. Quem é orientado pelo Espírito anda na direção e na vontade do Senhor nosso Deus. Mas também, quem está cheio do Espírito, ele é usado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem usa a cada um de nós. Nós somos apenas uma voz, um instrumento que está disponível para Deus preparar e usar. Portanto, quando somos guiados pelo Senhor, é o Espírito Santo que coloca a palavra no nosso coração, coloca a palavra nos nossos lábios, e esta palavra dita na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo coloca sobre ela o poder, ela vai ao ouvido carente e necessitado, encontra um caminho aberto, desce ao coração, faz uma obra gloriosa naquela vida. Tudo isto são ações que estão no direcionamento do Espírito Santo. Então, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós seremos, com certeza, usados pelo Espírito Santo. E quando surgir algum problema, alguma dificuldade, que possa muitas das vezes querer aborrecer e entristecer a pessoa, o Espírito Santo que está ali, ele vem e nos anima, ele vem e nos encoraja, ele vem e renova o nosso ânimo, porque ele é aquele que vive na presença de Deus. E quantas vezes nós oramos a Deus
e não sabemos o que pedir como convém, mas pelo Espírito Santo estar habitando em nós, diz-nos a palavra que ele intercede, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a profundeza de Deus. Leva os nossos pedidos e recebe de Deus a resposta para a nossa vida. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos este encorajamento e fortalecimento que nos é dado pelo Espírito Santo do Senhor. E também somos agraciados com o Espírito Santo. O Espírito Santo distribui dons sobre as vidas, sobre cada um, dentro da necessidade. Ele distribui particularmente os dons a cada um como quer. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, estas coisas passam a acontecer sobre a nossa vida. E nós não podemos caminhar e servir a Deus sem que estejamos cheios do Espírito Santo. Quando falta o Espírito Santo, quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos força, não temos coragem, não temos graça, não temos direcionamento e não sabemos por onde começar. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, não fica vácuo em nada. Todo o momento está ocupado nas ações, nas direções, nas manifestações do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E aí passamos então a ser este instrumento, esta voz que fala, este som que ecoa e que alcança vidas e corações e os leva para a presença de Deus. Isto é possível quando estamos cheios do Espírito Santo. E foi o que Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida realizada, é uma vida abençoada, frutífera, que produz para a glória do nome do Senhor. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, em primeiro lugar, nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Ele assume o controle da nossa vida. Em segundo lugar, nós somos dirigidos pelo Espírito e passamos não somente a viver no Espírito, como também andar no Espírito. Em terceiro lugar, nós somos liderados pelo Espírito. É ele que mostra a direção, onde devemos ir, o que devemos fazer, as palavras que devemos falar. Tudo isto são operações de quando estamos cheios do Espírito Santo. Então somos liderados pelo Espírito Santo e somos orientados pelo Espírito Santo. Ele nos diz o que fazer e como fazer. Quando somos cheios do Espírito Santo. Em quinto, nós somos um instrumento a quem o Espírito Santo vai usar. Somos usados pelo Espírito Santo. Em sexto, nós somos animados, despertados, encorajados e renovados pelo Espírito Santo. E sétimo, nós somos agraciados pelo Espírito Santo, porque recebemos dele dons, virtude, poder para realizarmos a obra que Deus confiou a cada um de nós. Então veja quantas coisas acontecem na nossa vida quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então que eu e você possamos estar atentos a esta orientação de Paulo e buscar o mais rápido possível a nos colocar na presença de Deus, a fim de que sejamos cheios e renovados do Espírito Santo. E a partir do momento em que nós estivermos nesta condição, diante do Senhor, cheio do Espírito Santo, nós vamos tributar adoração, louvor, glória, gratidão. Tudo aquilo vai nos dirigir a Deus.
através de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. As nossas conversas serão dirigidas pelo Espírito Santo. A ação de graças será permanente na nossa vida e entre as pessoas reunidas não haverá discórdia, haverá união, haverá comunhão, haverá paz, alegria e crescimento. Por quê? Porque estão cheios do Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito, trabalhando no Espírito, e tudo o que faz é dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Isto leva a cumprir plenamente a vontade de Deus. O meu desejo esta manhã é que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo e que você seja usado poderosamente pelo Espírito Santo e que o resultado do trabalho da sua vida, dirigido e guiado pelo Espírito Santo, possa trazer um tributo de glória, de gratidão, de reconhecimento da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, em fazer de cada um de nós um instrumento nas suas mãos. Pense sobre isto, coloque-se na posição e a partir de hoje seja cheio do Espírito Santo e deixa o Espírito de Deus te guiar por onde Ele quer levá-lo a realizar a obra de Deus. Siga a direção do Espírito Santo e você não vai se arrepender quando começar a observar quão útil será a sua vida e quão permanentes serão os resultados para a glória de Deus. Siga por este caminho e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.